A gente vai falar com o Dr. Marcos Yu Bimpai. Falei certinho? Desse jeito que fala? Médico fisiatra. Isso. Muito prazer. Olá. O que é um médico fisiatra? O médico fisiatra é um médico que é especialista em reabilitação e dor. Então, a gente trata de doentes que, desde pacientes que têm um AVC, que são paraplégicos, pacientes tetraplégicos, como pacientes que têm dor crônica, como artrose, lombalgia. Ah, então no pós-operatório e no tratamento para dores crônicas. Isso. O doutor, quem coloca prótese alguma coisa também pode ser paciente do senhor? Também pode. Inclusive, os médicos fisiatras, a gente tem treinamento para fazer uma prótese, desenhar, fazer o projeto para poder fazer uma prótese mais adequada para cada paciente. Por exemplo, pacientes amputados. Pois é, pensei nisso. É uma especialidade nova ou ignorância minha? É uma especialidade nova, é ainda uma especialidade pequena aqui no Brasil. Tá? Mas muito necessária, porque melhora a qualidade de vida do paciente. Isso, não a gente é? tem um outro foco na medicina, né? A gente tenta abordar e ver o paciente como um todo. Exato. Vamos então aos mitos e verdades sobre a artrite reumatoide, que é o tema da nossa pauta. É mito ou verdade que a artrite reumatoide é uma doença autoimune que não possui cura? É verdade. É verdade? Tá? Essa é uma pergunta muito comum que a gente recebe no consultório, tá? Ela é considerada uma doença autoimune por quê? Porque o sistema de defesa do organismo está um pouquinho atordoado. Então, em vez de combater células estranhas, como vírus, bactérias, ele acaba atacando articulações do próprio corpo. Principalmente mãos e punhos e também tornozelo e pé. Isso pode gerar dor, inflamação, inchaço, deformidades e dificuldade para a pessoa poder executar atividades simples do dia a dia. Então, essas dores limitam muito o dia a dia da pessoa, doutor Marcos? Isso, se não bem tratada. Hoje em dia, com os novos avanços da medicina, novos tratamentos, fisioterapia, exercício, mesmo condutas que a gente pode fazer em relação à nutrição, ao sono, a gente consegue prevenir a evolução, né? Olha só. Aqui do lado esquerdo, então, seria a pessoa com a articulação da mão normal, sem inchaço. E já do lado direito, um caso um pouco mais severo, né? Quando não está com a doença controlada, a gente vê em vermelhinho esses pontos de inflamação e de desgaste. As células do próprio corpo vão comendo as juntas e a pessoa fica com a mão torta, começa a ter dor. Os dedinhos todos tortinhos. Eu tinha uma tia assim, que fica com as pontinhas dos dedos. E aí dói, tudo dói. Isso, dói tudo. Dá travamento, então a pessoa acorda de manhã, ela não consegue nem mexer a mão. Pode demorar 1 hora para dar uma aquecida e mexer a mão. Olha só, doutor Marcos. Tá? Palmirinha tem isso, a mãozinha dela, e ela fala que dói bastante. É, mas isso dá para tratar. Ótimo. Vamos ao próximo mito ou verdade. É mito ou verdade que estalar as articulações dos dedos pode causar artrite reumatoide nas mãos? Esse também é um outro mito. Tá? Antigamente a gente achava que a artrite reumatoide, se ficasse cutucando, se ficasse fazendo muita sobrecarga, poderia piorar. Isso a gente viu que não é bem verdade. Por quê? A gente entendendo mais a doença, a gente vê que é um defeito do corpo. Então o estalo é só uma diferença da pressão. Então quando a gente faz estalo uma vez ou outra no dia, para dar uma alongada, para dar uma esticada, não tem nenhum problema. A artrite é uma outra coisa, é um outro processo. Isso, exatamente. Entendi. Tá? É mito ou verdade que a doença só ataca no frio? Também é outro mito, tá? A doença que ataca no frio geralmente acaba sendo um pouco daquela artrose, aquela doença... Outra coisa. Isso. É um tipo de reumatismo também, só que geralmente pega pessoas mais idosas, pessoas com sobrepeso, então dá um pequeno desgaste. Já a artrite reumatoide pode pegar no calor, no frio, dormindo bem, dormindo mal. Pessoas de qualquer idade, doutor Marcos? Pode pegar pessoas de qualquer idade. Tá, desde jovens até idosos. Desde jovens? Isso. Que idade, mais ou menos, quando a gente pensa em jovem? Tem alguns tipos de artrite, chama artrite idiopática juvenil, que pode pegar crianças a partir de 10 a 12 anos. Tá? E como que a gente sabe que a criança está com artrite reumatoide? Geralmente, o que a criança vai notar? Vai começar a notar dores, vai começar a notar limitação no movimento, ela vai começar a reclamar que no dia a dia não consegue correr na escola, que não consegue brincar, que às vezes quando vai começar a escrever o dedo da mão e a mão começa a doer, tá? Alguns são desses sintomas iniciais. Então quem tem filho ou neto assim, é bom prestar atenção, porque pode ser o início da doença. Isso, nesses casos, se o sintoma persistir, é sempre bom procurar uma ajuda médica e dar uma investigada. Tá ótimo. É mito ou verdade que a artrite reumatoide gera incapacidade definitiva?
Também é outro mito, tá? Antigamente, 50 anos atrás, quando a gente não tinha noção do tratamento e do diagnóstico, dava aquelas deformidades e depois não tinha muito mais o que fazer. Hoje em dia é o contrário, a gente faz o tratamento, só que mais importante é a prevenção. A gente já descobre a doença cedo, tem vários tipos de remédio que a gente pode fazer, tá bom? Que o paciente pode tomar e acaba controlando. Então a pessoa consegue ter uma vida normal. Antes a pessoa tinha dificuldade até de cortar carne, até de abotoar, né? Assim, Hoje isso é super raro. Isso é coisa do passado. É coisa do passado, geralmente. Ótima notícia, né? É mito ou verdade que quem tem artrite reumatoide não pode comer carne de porco? Também é outro mito. Tá? Antigamente a gente achava que carne de porco, por ser muito gordurosa, por ter muita fritura, poderia talvez piorar a inflamação. A gente vê que na verdade não é isso, tá? Como regra geral, a gente pede ter uma vida saudável, comer bem, manter um bom peso, tudo para evitar um desgaste, né? Evitar você ficar com o músculo fraco, que vai fazendo mais sobrecarga e mais impacto na junta. As notícias são muito positivas então, né, doutor Marcos? Com certeza. Temos perguntas do pessoal de casa. Peço que você me espere um minutinho que a gente vai responder a todas elas, se não a todas, a maior parte delas. Lembrando que depois você pode entrar em contato conosco pelo @Gazeta Mulheres. Vamos às perguntas do pessoal de casa com o doutor Marcos, começando com a pergunta da Amanda. Descobri a doença há 5 anos, quando tinha 23. Faço tratamento para amenizar os sintomas e agora quero engravidar. Quais os cuidados que devo ter? É verdade que a gravidez ajuda a melhorar a artrite reumatoide? Jovem, né, doutor? É jovem. Jovem. Mas muitas vezes a artrite surge assim, surge muito mais em mulheres e jovens. Que coisa. Então, alguma explicação para isso? Acha-se que é questão hormonal, tá? E talvez questão genética, né? Por questão genética, talvez a mulher tenha mais chance de ter do que os homens. Tá? Mas ainda não tem uma explicação muito certeira. Aí no caso da Amanda, quais os cuidados ela deve ter? E é verdade que a gravidez ajuda a melhorar? Os cuidados vão variar, tá? Depende muito do tratamento que ela está tomando. Porque os remédios para tratar a artrite, a gente pode ter tratamento só de sintoma, como remédio para dor, ou remédio que realmente vai tratar a artrite. Que são remédios, digamos, que poderiam ter interferência, pode dar problemas no desenvolvimento do bebê. Então, por isso, tem que consultar sempre o médico se você está pensando em engravidar, para poder fazer um planejamento e para começar a retirar ou diminuir os remédios se for engravidar. Antes de engravidar. Antes de engravidar. Perfeito. Tá? E é verdade, sim, também que a gravidez ajuda a melhorar os sintomas. Por essa questão hormonal. Parece que porque aumenta muito os hormônios, então o corpo da mulher fica, digamos, protegido durante a gestação e até 3 meses depois de ter o bebê. Então as mulheres relatam que mesmo sem os remédios, começam a ter uma vida mais fácil, começam a andar melhor, dormir melhor, tá? Mas depois sempre é bom frisar que tem que procurar o tratamento de novo. A natureza sábia, né? Parece que a mulher fica boa para cuidar do bebê, né? Exatamente. Muito lindo. Próxima pergunta é enviada pelo Marcos. É verdade que a quimioterapia também é um dos tratamentos indicados para a artrite reumatoide? Isso. A quimioterapia não é exatamente a quimioterapia que a gente usa para tratar câncer. É um outro tipo também de remédio injetável, tá? São os remédios mais modernos que a gente tem para tentar tratar a artrite reumatoide, que trata o sintoma e evita que ela também evolua de uma maneira tão agressiva. Perfeito. Tá bom? Mais uma pergunta. Tamires, pessoas com artrite reumatoide podem tomar vacinas, por exemplo, de gripe e febre amarela? Com certeza. Podem e devem tomar as vacinas, tá? Como a artrite reumatoide é um reumatismo que afeta a defesa do corpo, a pessoa tem mais chance de pegar doenças infecciosas, como gripe, pneumonias, tá? Então deve sim tomar as vacinas recomendadas, tá? Porém, alguns problemas. Por exemplo, da febre amarela é com vírus vivo. Então, se a pessoa está em crise de dor, se ela está tomando muito remédio, deve evitar. Deve esperar passar dessa crise para poder voltar no médico e poder tomar no tempo certo. Por quê? Porque senão a vacina não vai funcionar como deveria funcionar. Então, a pessoa acha que está protegida, viaja para o local e ainda tem o risco de pegar a doença. Tá ótimo. Mais uma pergunta. Juliana. Tenho fortes dores no corpo, principalmente nos punhos e joelhos, e às vezes fico com inchaços. Quais exames são indicados para descobrir se tenho essa doença? Primeiro de tudo, a gente tem que passar na consulta, a gente vê todo o histórico da pessoa, ver o tipo de sintomas, se realmente é só uma doença
uma coisa aguda, né, que aconteceu faz alguns dias, ou se é uma coisa que já está há um tempo, tá? Tem que ver o histórico familiar também, para ver se a mãe, se a avó, algum outro membro da família já tinha, tá? A gente depois, afastado isso, a gente pode pedir exames de imagem, por exemplo, raio-x, ultrassom, servem como exame inicial para ver se tem algum desgaste já, alguma coisa diferente na mão, no punho e no joelho. Mas tá? antes dos exames, então, uma boa conversa com o médico. Exatamente. Só isso já serve para a gente afastar mais de 80% das coisas mais graves. Tá? Alguns exames de sangue também podem indicar se a pessoa tem ou não essa inflamação, tem ou não esse tipo de lesão que pode virar artrite reumatoide. Perfeito. Mais uma pergunta. Dalva, a artrite reumatoide pode afetar o coração e ser responsável por causar arritmia? Pode sim. Pode? Por ser uma doença que afeta o sistema de defesa do corpo, então o corpo também pode atacar outros órgãos. Olha, então, antigamente eu achava que a artrite era só nas juntas, Sim. tá? Só que vai além disso. Ela pode pegar o coração, ela pode pegar os olhos, pode pegar a boca. A gente recebe muito paciente que chega no consultório e fala: doutor, estou com o olho seco, boca seca já faz alguns meses, mas não sei o que é. Fui no oftalmo, fui em outros médicos e ninguém descobriu. E muitas vezes a gente vê que, na verdade, é o início de uma artrite reumatoide. Doutor Marcos, então, antes de sentir dores nas juntas e tal, que são os sintomas clássicos, sente esses sintomas, você cura no... Isso. Que coisa interessante. Pode acontecer. Não é o mais comum, mas pode acontecer. E a acupuntura ajuda no tratamento? A acupuntura não trata a causa da artrite. A acupuntura é um tratamento interessante para ajudar a tratar os sintomas. Porque mais de 80% das pessoas que têm artrite reumatoide têm dor crônica, ou seja, tem dor todo dia. Difícil viver com dor. Entendeu? Aí a acupuntura serve para isso, para ajudar a diminuir esses sintomas, aí a pessoa consegue andar melhor, fazer mais exercício. Entendi. Tá? Dr. Marcos Yubin Pai é médico especialista em dor e acupuntura, pesquisador do Grupo de Dor do Departamento de Neurologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, a Universidade de São Paulo. O site do doutor é hong.com.br. Hong, H-O-N-G. H-O-N-G, hong.com.br. Nesse site a gente acha mais informações, doutor Marcos? Isso. Tá bom. Muito obrigada. Prazer enorme recebê-lo, viu? Prazer foi meu. Até a próxima. Tá.